Pessoal, segue o vídeo de correção das atividades do tema permutação simples. Os nossos objetivos são efetuar cálculos envolvendo os agrupamentos de permutação, arranjo e combinação, resolver problemas utilizando noções de arranjo simples, permutação e combinação simples. Atividade 1, da palavra livro. Quantos anagramas podemos formar? A palavra livro são 5 letras, então basta a gente fazer uma permutação de 5. Então, nós teremos 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se multiplicar isso daí, vai dar 120 anagramas. Só relembrando, anagramas são palavras com ou sem sentidos. Nós estamos montando grupinhos com a mesma quantidade de elementos, apenas mudando de posição, onde fica óbvio que a ordem faz diferença, é importante, e conclui-se então que a permutação simples é um tipo específico de arranjo. Letra B. Quantos são os anagramas que começam com vogal? Agora, pessoal, como eu tenho a palavra livro, eu vou desenhar 5 tracinhos, pois a gente tem que fazer um estudo aqui a respeito dessas letrinhas. Esse tracinho aqui ficou bem ruim, vou arrumar ele. Pessoal, da palavra livro, quem são vogais? O I e o O. Eu tenho duas possibilidades aqui no início. Uma delas ficando no início, a que sobrar vai permutar com as consoantes. Se são 5, eu tenho duas possibilidades, utilizando uma, sobra 4. 3 consoantes e uma vogal que sobrar. Uma dessas letras ficando aqui, eu fico tendo 3 possibilidades aqui. Aqui 2 e uma no final. Multiplicando isso, olha só, eu tenho aqui, eu vou fazer do 4 em diante, depois a gente multiplica por 2, a gente dobra. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1 dá 24, 24 vezes 2, 48 anagramas. Então, nós temos 48 anagramas que começam com I e com O. Letra C. Quantos são os anagramas que começam com consoante? Então, o mesmo raciocínio, a gente monta os 5 tracinhos. São as posições das letrinhas. Consoantes, pessoal, é o L, o V e o E. Eu tenho 3 possibilidades. Uma só vai ficar aqui. Aqui eu coloco a quantidade, né, de opções que eu tenho. Uma ficando, sobram 2 para permutar com as duas vogais I e O. Então aqui eu fico tendo 4, aqui 3, aqui 2 e aqui 1. Multiplicando isso aqui, a gente já viu que se fizer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24. 24 vezes 3, se você fizer a continha aí, vai dar 72. 3 vezes 4, 12, sobe 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 72 anagramas. Número 2. Obter o número de anagramas formados com as letras da palavra república, nos quais as vogais se mantêm nas respectivas posições. Pessoal, a palavra república tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 9 letras. Ignora o acento, pois o acento ele é como se tivesse amarrado aí no U, tá? Então nós temos 9 letrinhas. Então eu vou fazer 9 tracinhos, pois a gente tem que fazer o estudo das vogais que ficam fixas. Pessoal, nesse segundo tracinho, o E ele fica fixo. Só tem uma possibilidade que é o próprio E. Aqui, ó, olha só, escrevendo aqui a palavra república aqui mentalmente, ó, república. Então o U está bem aqui. Eu tenho uma possibilidade aqui, ó, que é o acentinho dele, né? Uma possibilidade. Aí nós temos B, L, I, bem aqui, ó. Então, eu tenho somente uma possibilidade aqui, que é o I. Depois C, A. Então, aqui no final, o A, uma possibilidade. Por que eu estou fazendo isso? Ele fala vogais se mantêm nas respectivas posições. Nós iremos escrever outras palavras, modificando apenas as consoantes. As vogais ficam fixas. Contando as vogais, pessoal, vamos contar as vogais aqui, ó. Desculpa, contando as consoantes, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se são 4 vogais, são 5 consoantes. Então, eu tenho 5 possibilidades aqui, ó. As 5 consoantes. Uma delas ficando, cai para quanto aqui? Cai para 4. E agora, cai para 3 aqui, né? Uma das 3 que sobraram ficando aqui, eu tenho 2 possibilidades aqui. Uma consoante ficando, eu fico tendo apenas uma aqui. Então, basta fazer esse cálculo agora. 5 vezes 1, 5, vezes 4 dá 20, vezes 1 é 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, vezes 1, vezes 1, que dá 120 anagramas. Com essa situação de vogais fixas, permutando apenas as consoantes. Número 3.
o número de anagramas da palavra FUVEST que começam e terminam com vogal é FUVEST são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer aqui os tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, FUVEST são duas vogais, o U e o E. Então, pensa o seguinte, pessoal. Você pode analisar pelo fim, pelo início ou pelo fim aqui. Vamos analisar primeiro pelo início aqui, ó. Assim, ó. Se eu tenho duas possibilidades, U e o E, eu escrevo aqui as duas possibilidades. Uma delas vai lá para o final. Se eu utilizar, por exemplo, o U no início, o E vai lá para o final. Então, eu já tenho que escrever o 1 aqui no final. Ó. Ela não vai ficar permutando junto com as consoantes aqui, ó, porque eu quero anagramas que começam e terminam com vogal. Nós temos duas vogais, o U e o E, duas possibilidades. Você pode escolher U ou E no início, né? Tem vários anagramas começando com U, né? Permutando aí as consoantes e terminando com o E, por exemplo. Se o U está no início, o E está no final. Se o E está no início, o U está lá no final. É assim que a gente pensa. Então, agora, contando as nossas consoantes, nós temos o F, o V, 2, o S, 3 e o T, 4. Então, fico tendo 4 possibilidades aqui. Uma das 4 consoantes ficando cai para 3, aqui cai para 2 e aqui cai para 1. Multiplicando agora, 2 vezes 4. Posso fazer aqui, né, de novo, depois dobrar. Ó, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24, vezes 1, 24, vezes 2, que vai dar 48 anagramas. Então, são 48, letra B. Número 4. Quanto aos anagramas da palavra enigma, sejam as afirmações. Afirmação 1, o número total deles é 720. 2, o número dos que terminam com a letra A é 25. 3, o número dos que começam com EM é 24. Assinale a alternativa correta. Pessoal, então a gente tem que analisar essas afirmações 1, 2 e 3. A palavra enigma, ela tem, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6. Então, para saber aqui o total de anagramas, eu vou fazer uma permutação de 6. Vai ficar 6 fatorial. Se a gente fizer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, nós teremos 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120 vezes 3, 360 vezes 2, 720 vezes 1, 720 anagramas. Ok, então isso aqui é verdade. Afirmação 2. O número dos que terminam com a letra A é 25. Agora a gente tem que fazer aquele estudo com os tracinhos, né? Enigma são 6 letras, eu vou desenhar 6 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracinhos. Que começam, que terminam com A, né? Então, eu falo assim para o A, fica aí, não se mexe. Então, só tem uma possibilidade aqui, ó. Se são 6, agora eu tenho 5 possibilidades aqui no início. Uma das 5 letras ficando, aqui cai para 4, aqui cai para 3, aqui cai para 2, aqui 1. Se a gente multiplicar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 1, vai dar quanto? 120. E aqui está dizendo que é 25. Isso é falso. Afirmação 3. Vou fazer aqui. Ele fala que o número dos que começam com EM é 24. Pessoal, quando ele fala EM, você vai fixar o EM. É como se agora você tivesse EM fosse uma letra só. Ao invés de desenhar 6, eu vou desenhar 5 tracinhos. Fixando EM, eu tenho essa única possibilidade, ó, ok? Restando agora 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 possibilidades aqui. Aqui 3, aqui 2 e aqui 1. Se a gente fizer 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24, vezes 1, que vai dar 24. Então, isso aqui é verdade. Então, nós temos a afirmativa 1 e 3 verdadeira. Deixa eu ver a letra A, B... Letra C só afirmação 3, 2. Letra I aqui, ó. As afirmações 1 e 3 são verdadeiras. Número 5. De quantos modos 6 pessoas podem se sentar em 6 cadeiras em fila? Desenha, se são 6 cadeiras, 6 pessoas, desenha 6 tracinhos. São 6 possibilidades aqui nessa cadeira. Uma sentando cai para 5. 4, 3 aqui, 2 possibilidades aqui e uma aqui. Se a gente fizer essa continha, nós fizemos aqui, ó. Permutação de 6 aqui, né? 6 vezes 5 vai dar 720 modos. Valeu, pessoal. Qualquer coisa, volta o vídeo aí e assista novamente a correção para vocês fixarem bem esse conceito. Próxima aula a gente continua com o tema de combinatória. Valeu!